A paz do Senhor, querido professor. Irmã Zuene aqui, mais uma vez com vocês no EBD em Síntese, momento pedagógico, classe de adolescentes. E hoje estamos aqui com a nossa irmã Edivânia. A paz do Senhor, irmã Edivânia. Amém, irmã Zuene? Paz do Senhor, a paz de todos os professores e professoras da EBD Classe de Adolescentes. Seja bem-vindo a mais um podcast Dica Pedagógica. Amém. Hoje nós iremos tratar, né, sobre a lição de número 4, a conquista da terra prometida, que tem como a mensagem: o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Josué, capítulo 1, versículo 2. Temos três objetivos, né, a ser atingido nessa lição, irmã Edivânia, querido professor, que tem como o primeiro, mostrar que a história de Israel é marcada por grandes milagres. Segundo, ensinar aos adolescentes acerca da manifestação do poder de Deus. E terceiro, apontar a fidelidade de Deus mediante o cumprimento da promessa sobre a conquista da terra prometida. Irmã Edivânia, qual foi a inspiração que Deus trouxe essa semana para essa lição de número 4? Amém. A minha dica pedagógica de hoje é que o professor ele faça a dinâmica da caixa do desafio. Essa dinâmica pode ser feita logo após o tópico 1. E é o seguinte, o professor ele leva para a sala de aula uma caixa com o nome Caixa do Desafio, certo? E dentro dessa caixa vai estar escrito os desafios que Josué teve que aceitar para conduzir o povo de Deus até a terra prometida. E aí o professor vai colar no fundo dessa caixa ao texto de Josué, capítulo 1, versículo 6 ao 9, que é aquele texto que Deus disse para Josué ser forte, corajoso, para que Josué tenha cuidado de fazer conforme a lei de Moisés, que Moisés deixou, que Josué medite nela dia e noite, que Josué fale dela para o povo. Então, teve esse desafio que Josué teve que enfrentar. Porque quando Moisés morreu, Josué ele ficou desanimado, ficou triste, ele se sentiu inseguro para conduzir aquele povo até a terra prometida. Mas Deus falou com ele para ele se dispor, que Deus seria com ele, que ninguém ia resistir diante deles, e mandou Josué atravessar o Jordão com o povo, se preparar para atravessar o Jordão, e em seguida Deus falou, né, para ele ser forte e corajoso, tudo que está aqui escrito no capítulo 1 de Josué, do seu livro, do versículo 6 ao 9. Então, professor, você pode ou escrever à mão ou imprimir esse texto e colar no fundo da caixa. Ou, se você achar melhor, colocar uma Bíblia dentro dessa caixa, que depois você vai pedir para o aluno abrir nesse texto e ler, certo? O professor também vai colar ao lado do texto um bombom. E aí, o professor vai levar essa caixa para a sala de aula e vamos movimentar esses adolescentes, né? Porque adolescente é cheio de energia. Então, os professores vão chamar alguns alunos à frente, aqueles que estiverem dispostos a participar, talvez algum não queira, e fazer um círculo, certo? E o professor vai cantar um corinho bem animado, e essa caixa vai estar sendo passada de mão em mão. Na mão de quem essa caixa parar, quando o corinho acabar, você vai perguntar para esse aluno ou para essa aluna: você aceita o desafio que está dentro dessa caixa? E aí, se o aluno responder não, continua a brincadeira até alguém aceitar. Se o aluno responder sim, o professor vai pedir para este aluno ou esta aluna abrir a caixa e ler o texto que está escrito lá de Josué, capítulo 1, versículo 6 ao 9. E aí ele vai ler, né, que Deus falou para Josué ser forte, corajoso, fazer tudo conforme a lei de Moisés, não deixar de falar da lei, medita nela de noite, ter o cuidado de praticar tudo que está escrito nela. E aí, quando ele terminar, você, professor, vai perguntar para o aluno e para toda a classe: o que significa para vocês ser forte e corajoso nos dias de hoje? E aí você ajuda esse aluno, né? Alguns vão ficar um pouco tímidos, não vão responder, você ajuda. Será que os desafios de hoje, ser forte e corajoso, significa enfrentar a timidez, aprender a confiar mais em Deus, enfrentar aquela timidez que impede você de falar quando vai ter uma oportunidade no culto, que impede você de falar de Jesus para um colega na escola, para um familiar, ou até mesmo a timidez que impede você de confessar Jesus com as suas atitudes diante da sociedade. Será que você tem meditado dia e noite na palavra do Senhor, assim como Deus ordenou que Josué fizesse? Será que você tem procurado fazer conforme tudo
que ela ensina. Então, esses são os nossos desafios para os dias de hoje, porque pode ter parecido fácil quando a gente lê, mas não foi fácil para Josué. Então, você vai dizer para os seus alunos: olha, vocês podem ainda não estar numa posição de liderança, né? Mas futuramente vocês vão assumir tais posições, alguns de vocês, e é importante para os nossos dias a gente enfrentar esses desafios de procurar meditar na palavra de Deus, praticá-la, enfrentar a timidez para falar de Jesus, para confessar o nome de Jesus diante da sociedade, para ser exemplo com as nossas atitudes e evangelizando também as pessoas. Então, quando terminar essa reflexão, esse momento de você com seus alunos sobre os desafios que Josué teve, aí você pede para o aluno ou aluna que abriu a caixa comer o bombom que está lá na caixa. E aí, enquanto ela come ou ele come, você vai falar para os seus alunos: olha, o bombom representa a doçura, é, representa o sabor, que é fazer a vontade de Deus, que por mais difícil que seja, por mais desafiador que seja, que foi para Josué, que serão para todos que aceitarem, fazer a sua vontade será desafiador, não será fácil, mas é sempre doce, é sempre saboroso, é sempre muito bom fazer a vontade de Deus, ouvir a voz de Deus e viver de acordo com a sua vontade. Então, fazer a vontade de Deus é difícil, mas é muito bom, é muito prazeroso e vale a pena. Então, essa é a dica pedagógica que eu deixo para você, professor, professora, a caixa do desafio. Amém, Zuênia? Amém. Já imagino eles cantando, né? Vem com Josué lutar em Jericó. Jericó parou, né? Eles vão gostar desse momento, dessa interação. E aí eu trago também, né, uma dica pedagógica que está alinhada também com esse ponto de partida que nós temos na lição, que fala assim, para introduzir a aula, perguntamos aos alunos se eles já tiveram alguma experiência milagrosa com Deus. E aí, dentro da minha dinâmica, né, da dinâmica da dica que eu trago aqui para vocês hoje, vocês vão demonstrar para eles, o objetivo dela é demonstrar que Deus guiou o povo de Israel fielmente até a terra prometida. E eles vão ter que refletir sobre como ele continua conduzindo nossas vidas com propósito e fidelidade. E aí, o primeiro passo, né, a preparação, que é a preparação da dinâmica para você em casa, professor, é preparar um caminho simbólico utilizando pegadas recortadas em papel ou marcas no chão. Pode fazer um X no chão, mas a pegada vai ficar diferente. Então, cada pegada vai representar um momento marcante da jornada de Israel. Por exemplo, a saída do Egito, depois a travessia do Mar Vermelho, maná no deserto, muralhas de Jericó. E aí, cada pegada, você pode colocar um versículo ou desafio relacionado à fidelidade de Deus. Por exemplo, qual foi o desafio que o povo, uma das perguntas, né, pode ser, qual foi o desafio que o povo passou, né? Que no caso qual foi o acontecimento que levou o povo a sair do Egito? Foram as 10 pragas, professor. E aí, depois que eles saíram, qual foi o próximo desafio? E aí tá lá, né, a abertura do Mar Vermelho. Então, eles podem estar abrindo a Bíblia nesse momento, fazendo leitura do versículo referente a cada um desses pontos, porque aí eles vão irão recapitular, né, o que já foi estudado da primeira lição até a quarta. Então, aí é uma revisão, né, desse conteúdo que pode estar sendo iniciada, na aula. E depois os participantes eles vão caminhando sobre esse trajeto, lendo cada versículo ou desafio, conforme vocês achem melhor. Né? A questão do desafio, junto com a leitura bíblica, encaixa perfeitamente se houver divisão de grupos, né? O grupo vermelho e o grupo amarelo. E aí, o grupo vermelho vai iniciar essa trajetória e você pode cronometrar o tempo, né, que vai fazer esse caminho, essa trajetória, né? Então, criando essas estratégias para que eles também abram a Bíblia, eles pesquisem os versículos, reforçando essa aprendizagem e dizendo sim que aqui dinâmicas, elas não são apenas brincadeiras soltas, e sim brincadeiras que são
ideias pronto, travou. Ideias que nós trazemos para a sala de aula com base na Bíblia, né? E aí eles vão fazer essa abertura, vão procurar e vão fortalecer ainda mais esse repertório, né, deles para a vida cristã. Então, em alguns pontos, vocês podem pedir também para que eles reflitam. O que essa etapa nos ensina sobre confiar em Deus, né? E aí, no final, o grupo encontrará um espaço marcado como Terra Prometida e eles terão um momento de celebração e gratidão. E aí, nesse momento aí da Terra Prometida, né, pode ter uma caixa cheia de doces. Podemos ter, né, bis, bombons, enfim, trazer esse momento, né, que é de degustar, uma celebração. E aí, para finalizar, né, fazer uma aplicação, em relação a esse momento, você vai perguntar para eles quais são as pegadas, né? Pegadas de fidelidade de Deus em sua vida. E aí, professor, nesse momento é muito importante que você traga a sua aplicação pessoal, né? Demonstre aos seus alunos um exemplo de milagre que aconteceu na sua vida. Talvez você seja um professor que cresceu sozinho, no evangelho, né? Veio sozinho, sem a família e agora sua família serve ao Senhor. Então, esses momentos são para compartilhar e edificar a fé deles, né? Para que eles vejam. E aí, passando para um segundo ponto, né, para encerrar a dinâmica mesmo, vocês podem perguntar como a gente pode seguir o caminho pela fé, mesmo sem ver toda a jornada. E aí lembra, né, daquele momento onde o pessoal que estava lá, né, o povo de Israel não sabia para onde estava indo. Eles só confiaram em Deus. Então, reforçar os nossos adolescentes que eles precisam confiar em Deus acima de todas as coisas, né? E aí finaliza a dinâmica pedindo para que eles é, escrevam, né, na pegada deles um testemunho eles lembrem, parem para pensar um pouco, né? Na sua vida, você já teve um milagre que Deus fez, né? E eles, para que eles anotem, né? Porque eles vão trazer a memória e vão lembrar o quanto são gratos, trazer essa parte da gratificação, né, a Deus por ter sido tão fiel conosco, mesmo quando nós somos tão falhos. E essas reflexões traz para o nosso aluno uma conscientização, né? A gente precisa conscientizar os nossos alunos. Então, eles vão visualizar a caminhada do povo de Israel e vão conectar com a sua própria jornada espiritual, né? E lembrar que Deus cumpre suas promessas, guiando os nossos passos dia após dia. E aí, professor, eu trago uma outra dica, né, para que aí é extra, né? Algo extraoficial, podemos dizer assim, da dinâmica das dicas que geralmente a gente traz, que é trazer a divisão dos tópicos de lição com uma antecedência, né? Se você está vai ministrar agora a aula 4 e depois vai ministrar a aula 6, né? Você já lançar um desafio para eles de um grupo, dividir em grupos a sala, um grupo vai trazer um cartaz, o outro grupo vai trazer uma dinâmica sobre o tópico 2 e um outro grupo vai trazer vai fazer um vídeo para postar nas mídias sociais sobre o tópico 3 para trazer essa diversidade para a nossa sala de aula, né? A gente entende que adolescentes eles precisam estar mais inteirados eles estão mais inteirados com a tecnologia. E aí a gente pode trazer, né, a tecnologia ao nosso favor, fazendo eles propagarem a palavra de Deus, né, através das mídias sociais. E aí eles fazem esse vídeo, né? Eles vão ficar super empolgados, o grupo, e pode fazer também um rodízio durante as lições desse trimestre, né? Aquele grupo que no primeiro fez o cartaz, na segunda já vai fazer a dinâmica, né? E eles vão
fazendo essa mudança e trazendo também vídeos para postar, né? Caso o DEJAD esteja alinhado com as classes de adolescentes, vocês podem estar conversando com a liderança. Ó, a gente vai fazer um vídeo da classe de adolescentes falando sobre isso e isso, né? Levar lá para a liderança. O que vocês acham? Lembrem sempre de se comunicar, né, com o superintendente e a supervisão pedagógica da sua igreja, né? Alinhar com eles primeiro para depois falar com a liderança do DEJAD. É, mas são ideias que, né, enriquecem a nossa aula e enriquecem a vida dos nossos alunos. Amém, querido professor? E é isso. Irmã Edivânia, suas considerações finais, porque hoje eu falei demais. Que dicas maravilhosas, Mânia, que você trouxe. E eu desejo aos professores uma excelente aula e um excelente aprendizado para os seus alunos. Até a próxima dica pedagógica e a paz do Senhor Jesus. Amém. Gostaria, né, de agradecer ao pastor Martim, à equipe do DENEC, por toda a confiança, né, de estarmos aqui compartilhando com vocês, queridos professores, essas dicas maravilhosas que Deus, ele nos orienta, né? A gente vem para cá, traz todo um texto pronto, às vezes surgem coisas na nossa cabeça durante, né, a explicação da dica porque é o Senhor que nos guia, o Espírito Santo nos guia, né, em cada dica pedagógica. E se você não é inscrito no canal, curte, comenta e compartilha, certo? E se inscreve no nosso canal. Também, se quiser gravar e postar, né, marcar a gente nas redes sociais, ficaremos muito felizes de estar repostando as dicas, ver que o nosso trabalho, né, o que nós estamos fazendo aqui, trazendo para vocês, está sendo enriquecedor na vida de cada um dos seus alunos, na vida de de vocês, queridos professores. Então, desejo uma ótima semana, que o Senhor abençoe a vida de cada um. A paz do Senhor e até o próximo momento pedagógico.